Coriza infecciosa, tem remédio, tem vacina, como é que faz, como é que não faz? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Pergunta do Luiz no box verde aqui do Instagram. Então você tá no Instagram, ó, vai aqui no perfil, se inscreve no nosso perfil, volta, assiste a aula. Ah, o vídeo, né? Não é uma aula, um vídeo. E você tá no YouTube aqui, se inscreve no canal. Compartilha. Vamos colocar esse aqui, vamos lá. Para tudo que você tá fazendo, curte esse vídeo aí. Você que tá no YouTube, curte o vídeo logo. Você que tá no Instagram, curte o vídeo logo. Vamos deixar esse vídeo aqui com o maior número de curtidas que existe aqui no canal. Tanto no canal quanto no perfil. Curte aí, vá, tô esperando, vá. Curte aí, vá, curte aí. Então vamos lá. Coriza infecciosa, doença bacteriana. Foi o Luiz que perguntou. Doença bacteriana. Doença causada por isso aqui, ó. Excesso de fezes, cama de frango ruim, aumento de umidade, chuva, baixa de imunização. Umidade é uma coisa, imunização. Baixa imunização, animais fracos. Tem grande chance de pegar coriza. Sua coriza tá aqui, viu? Ó, coriza tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a coriza aí? Ó, tá aqui, ó. Normalmente a coriza tá aqui. Não é ninguém que traz de longe, não. Tá aqui, ó. Certo? Existe vacina. A vacina, normalmente você dá a partir de 60 dias de vida. E o grande problema de coriza tá mais ligada à fase inicial e animais mais jovens. Então, às vezes, não dá nem tempo de você chegar na idade de dar a vacina, o animal já morreu. Né? Então, aí você tem problema para resolver. Às vezes, não chega na idade. A vacina da coriza é uma vacina densa, é uma vacina grossa, não é um líquidozinho, é algo mais grosso. Você vai precisar de uma agulha mais grossa, é dada no peito, dói que só peste, você vê a galinha se contorcendo. Então o animal precisa estar com uma certa, precisa estar saudável, com uma certa carne, né, com certa força no corpo para receber uma vacina dessa. Animal doente não se vacina, então você precisa estar com o animal bem saudável para dar uma vacina dessa. Essa vacina com o animal doente não vai resolver, vai piorar, seu animal vai morrer. Você precisa estar com animais saudáveis para dar a vacina e aí você vai proteger. Não é uma vacina que eu gosto de indicar dar. Existe a programação dela, tem a condição de dar, mas eu não indico dar. Além de tudo isso que eu falei da dificuldade, é uma vacina cara, é uma das mais caras que tem. Então, dói no bolso. Se você tem aí um plantel que você precisa controlar isso, massa. Se não, não. Mas uma coisa que pouca gente vai te dizer é que a coriza das doenças bacterianas nem sempre é a que está aí com você. Conseguir identificar qual doença bacteriana está aí com você, só com um exame sorológico que é inviável para criador de galinha. A não ser que você tenha aquele índio gigante lá de 100 mil, né? Aí você tem que ter, né? Aí você tem que ter. Fora isso, não. Mas assim, você tem mitoplasmose, colibacilose, pulorose, coriza. São doenças todas bacterianas que têm sintomas muito parecidos. Escorrimento pela narina, corrimento pelo olho, olho espumando, olho inchado, roncando, espirrando, às vezes com uma diarreiazinha que pode acontecer. Todas elas, a primeira ataca logo o sistema respiratório. E todas são bem parecidas. Você dá a vacina de coriza e pega a mitoplasmose. Ah, mas pegou coriza. Na verdade não é coriza, é a outra. Então assim, outro motivo para não se dar de coriza. Mas quando eu digo não se dar de coriza, não é para você ficar de braço cruzado, não. Como eu lhe falei que a doença está ali, ó, no chão, essas bactérias estão dentro da galinha. A galinha está forte, está beleza, ela não se prolifera, essas bactérias ficam lá, mas está indo nas fezes. As fezes acumulam. Se você deixa e não mexe nas fezes, não limpa, não faz nada, ou principalmente se você está com um galinheiro que é assim, ó,
chão batido, puro. Depois que as fezes caem aqui, amigão, no dia seguinte você não acha mais ela não. Tá logo, tá aí, mas a doença tá aí, ó. Certo? Se isso for ali dentro, aqui não, aqui chove. Ah, leva, vai embora. Toma sol, não tem bactéria que fique com aquele sol quente. Mas ali dentro, no conforto, na cama de frango, protegidinha, aí ninguém segura não. Quando o animal baixa a imunidade, essas bactérias que estão dentro dela, somadas às bactérias que estão ali, que estão entrando na galinha de uma forma ou de outra, através de um alimento que cai no chão, através de uma água que cai no chão que a galinha vai beber, através do pó que vai desintegrando, vai colocando, porque você não limpa a cama de frango com a constância, o animal baixou a imunidade porque brigou. Eu tenho 2 galos aqui, ó. Digamos que esse galo aqui briga com esse aqui apanha igual uma malavéia, a imunidade dele vai lá para baixo. Aí ele volta pro galinheiro para descansar, ó. Começa a proliferação aí. Você vê que é uma coisa simples. A sua galinha não morreu por causa de uma doença espetacular, não. Morreu porque 2 galos brigaram e um ficou triste. Um tomou porrada e ficou com a imunidade lá embaixo. Uma galinha bebeu água quente. Você bota a vasilha de água no piquete tomando sol. A água tá fervendo. Você tem naipe. Você tem bebedouro pendular, desculpe, que tem a tubulação por cima do galinheiro, toma um sol do cacete essa tubulação, a água que sai ali dentro é quente, a galinha bebe a água quente, baixa a imunidade, a doença que está ali pega nela. Sabe quem matou a galinha? Você, que botou água quente para ela. Então a gente precisa entender de todo o processo. Ó, tem 2 coisas que para mim dói muito dizer, mas que é a mais pura verdade. Todo mundo que quer criar profissionalmente não tem jeito, não tem jeitinho. Precisa entender de nutrição e precisa entender de prevenção de vacina. Mas infelizmente você, não você Luiz, mas você qualquer pessoa, ou você Luiz também, não sei. Ao invés de procurar prevenir doença, procura curar a doença. Tá errado. Ao invés de você entender o que é que cada coisa faz de efeito na sua galinha, para aí sim você fazer modificações, aumentar, diminuir, você quer fórmula de ração pronta. E aí, amigão, não tem jeito. Não tem jeito. Você no momento de dificuldade, você fica assim meio que perdido, não sabe o que é que vai fazer, não sabe o que é que vai acontecer. Eu falo isso para os alunos. Você comprou um curso, você não comprou a minha atenção 100%. Tem gente que compra um curso para não fazer o curso, para ficar o dia todo perguntando. Tem gente que me faz pergunta 10 vezes no mesmo dia. Aí eu te pergunto, como é que você tem 10 dúvidas no mesmo dia, você vai tirar as 10 dúvidas no mesmo dia, você vai gravar alguma na cabeça? Não vai. Você está se enganando na sua criação de galinha. Tem muita gente que começa a criação, depois se decepciona porque a galinha não sobrevive. Olha o tamanho do animal, velho. Se eu der uma pisada nesse animal aqui, ele morre. Aí você acha que só no tempo, comendo capim, comendo mato, ele vai sobreviver? Não vai, velho. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sei que eu tô tirando gente que poderia tá trabalhando bem, porque a pessoa é preguiçosa. A pessoa não quer gerar renda. A pessoa quer que caia na mão dela. E a gente faz tudo para cair na mão dela. Eu faço um vídeo desse aqui, eu que vendo o curso, eu que tenho o curso. Eu faço um vídeo desse aqui de graça, não cobro nada. É bom para mim? Eu não poderia estar... Olha, junta aí 5 pessoas, R$20 cada uma, já ganho 100 conto. E dou uma aula dessa aqui para as pessoas e digo assim, ó, se tiver alguma dúvida durante 24 horas me perguntam. Eu não estaria ganhando dinheiro, mas eu não faço, eu tô aqui fazendo um vídeo para você. Mas mesmo assim tem gente que quer tudo na mão. Então assim, doença, prevenção, mas a prevenção maior é essa aqui, ó. Estrutura bem feita, manejo correto, principalmente manejo sanitário e alimentação. Tendo essas 3 coisas, às vezes você não precisa nem vacinar. Beleza? Um grande abraço para meu amigo Luiz, um grande abraço para você. Curtida, né? Eu acho que não vou ter mais curtida, será? Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, descurtiu. Mas se você acha que eu falei uma verdade aqui, curte o vídeo, compartilha e comenta. Um grande abraço.
começo o nosso vídeo já mostrando o nosso puleiro aqui, ó, um puleiro improvisado, um puleiro com material tirado aqui do sítio mesmo, né? Triangular, que para mim é o ideal. Você pode fazer reto também, tanto para um lado quanto para o outro, e um pedestal mais alto aqui para aquelas galinhas dominantes. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Responder pergunta hoje da Lilian, lá de Soledade, Minas Gerais, que atendeu nossa convocação aí, deixou uma pergunta. Se na criação de poedeira precisa ou se não precisa usar puleiro. Você viu o nosso ali. Eu gosto muito desse puleiro triangular, principalmente se for de postura. Quando é de abate, você pode fazer um puleiro reto também em um dos cantos. É interessante também. Puleiro reto, um tanto quanto mais alto, para você conseguir puxar o que está ali embaixo. Em poedeira eu gosto do triangular, que você coloca na frente dos ninhos. Quando você tem ninho aí de andares de 3 andares, por exemplo, você coloca ali na frente do ninho. Às vezes a galinha sobe no puleiro e pula para dentro do ninho. Facilita e também não estimula, quando não tem um puleiro, estimula a galinha a não ficar dentro do ninho. Mas vamos para a pergunta ou para a resposta. Sandro Ribeiro falando. Se você está aqui no Instagram, segue aí o perfil. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa sua pergunta por aí também que a gente pode responder. A gente fez uma convocação para o pessoal de Minas Gerais. Próxima semana a gente faz uma para outro estado. A gente sempre escolhe na hora, assim, a galera que vai falando no estado, a gente vai escolher um. Já fizemos para o Ceará, já fizemos para a Bahia, agora Minas, e depois, semana que vem, a gente faz outro estado. No caso de galinha poedeira, as galinhas especializadas em Embrapa, Isabral, GLK, GLC, GLZ, Novogen, poedeira negra, poedeira carijó, todas elas passaram por uma evolução genética para trabalhar com a produção. Quando a gente fala em evolução genética de poedeira, o pessoal pensa logo em ovo, para botar mais ovo. Mas não é só isso. Além da produção de ovos maior, você tem galinhas menores, então você tem um galpão que cabe mais galinhas. Você tem galinhas menos estressadas. Você tem galinha que, por ela ser maior, na gaiola, para quem cria em gaiola, cabe mais galinhas. Você não precisa fazer ninhos muito grandes, porque a galinha vai caber. A galinha não tem troca de pena. A galinha não fica choca. Então essas são características que foram tiradas dessa galinha para poder fazer com que ela produza mais e o produtor tenha mais rendimento da ave, tenha mais rendimento do seu plantel. E uma das características que também foi retirada dessas aves é o interesse por se empoleirar. Então elas têm a tendência de não querer se empoleirar. Por quê? Porque o processo de hibridização, o processo de melhoramento genético, inicialmente foi para que as galinhas ficassem confinadas, para que as galinhas ficassem em gaiola. Então todo esse processo é para tirar tudo isso. Então uma galinha que está na gaiola e ela quer se empoleirar, ela fica estressada. Só que como a gente está trabalhando com o sistema caipira, as galinhas inicialmente não terão interesse em se empoleirar, mas você colocando o puleiro, com o tempo elas vão começar a se empoleirar. Não vai ser no início, mas o quanto antes você colocar puleiro, melhor, e eu vou lhe dizer por quê. Porque você concentra a fezes num único local. Você não tem galinhas dormindo em cima das fezes, porque as galinhas vão se acumular num lugar e dormir no chão. Você não tem um espalhamento, vamos dizer assim, de fezes. Você tem uma facilidade melhor de limpar, porque você tem uma concentração de fezes maior ali naquele ponto abaixo do puleiro. Com o tempo, as galinhas vão começar a se empoleirar e esse resultado vai vir para você aí de forma sistemática. Então, se você colocar aí, logo depois da fase inicial, for mudar para um galpão, ou se você for abrir o galpão e já tiver um puleiro, melhor, porque elas vão se empoleirando aos poucos. Algumas delas vão querer dormir no chão, é natural, é da genética dela atual, mas tendo o puleiro, quando uma se empoleirar, a outra vai olhar, vai começar a se empoleirar também e vai acontecer sistematicamente com que a grande maioria se empoleire.
O que você precisa medir direitinho aí é o seu espaço, o quanto de puleiro você vai precisar para poder nenhuma galinha fique de fora, porque vai ter disputa, aquelas que se acham mais dona da cocada preta vão querer ficar lá em cima, as outras não vão querer ficar embaixo. Você vai ter que ter um esquema legal para de cima não gerar fezes e cair na outra. Isso você vai precisar fazendo aí e se ajustando. Eu indico que você tenha puleiro por essas vantagens que eu falei. Beleza? Um grande abraço. Vou postar já esse vídeo. Até! É possível criar carijó, caboclo e tricolor ao mesmo tempo? A pergunta foi do... Olha, já vou esquecer o nome do cara, deixa eu ver aqui, eu trouxe uma cola hoje. Ailton, um grande abraço, até o Galo falou ali, Ailton! Um grande abraço para você, um grande abraço para você também que está acompanhando a gente, espero que sua criança esteja bem, espero que você esteja bem. Ailton deixou pergunta no box verde no Instagram, lá nos stories, se você não sabe, acompanha nossos stories. Quando aparece box verde, eu respondo sempre por vídeo e o vídeo vai aí pro feed, vai pro YouTube também, vai para tudo quanto é canto. Um grande abraço. Você tá no Instagram, segue o perfil. Você tá no YouTube, ó, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha nas duas opções. Compartilhar é massa pra gente que faz vídeo no YouTube, ó. Massa. Se você gosta aí de alguém que tá no YouTube, compartilha o vídeo do cara. Compartilha nos grupos do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram. Nossos grupos do WhatsApp vão acabar todos, viu? Aproveita aí. Quem quiser chamar para outro grupo, chame. E quem quiser ir pro Telegram, vai pro Telegram, porque eu vou reunir todo mundo no Telegram. Porque no Telegram eu faço um grupo só que cabe todo mundo. É diferente do WhatsApp, que hoje tem 25 grupos, não dá para dar conta. Então vamos lá, vamos todo mundo pro Telegram. Quem quiser, claro. Então vamos lá, a pergunta do Ailton foi: dá para criar tricolor, carijó e caboclo junto? Eu falei especificamente que eu podia fazer um vídeo mais amplo, né? Dá para criar galinhas de raças diferentes? Mas tudo bem. Ele fez uma pergunta que talvez ele não saiba, ou talvez saiba, fez aí já para ter uma certeza em relação a ele. Você tem 3 raças de galinha, 3 linhagens de galinhas aí diferentes, bem diferentes. Não tão bem diferentes, porque nenhuma delas é de poedeira. Então, se tivesse uma poedeira no meio, aí queria ser muito diferente mesmo. Mas você tem uma cabocla, que eu nem sei se vende mais, mas depende da região aí. Era uma galinha que tinha na Ave Fran, que tem essa cor aqui, ó. Tem essa cor aqui quando adulta. Fica bem assim, quando adulta. Não fica nesse porte não, fica menorzinha. Tem a cabocla, é dupla aptidão, mas é uma galinha menorzinha. Não é uma galinha tão grande, ela não engorda muito. Você tem a carijó, que é uma galinha de dupla aptidão, muito bem conhecida, que é a mesma pedrez, que é muito similar a pescoço pelado vermelho. Só muda a cor, né? E claro, tem a carijó que é pescoço emplumado e tem uma que é pescoço pelado. Mas o desenvolvimento dela é muito parecido. Não acho tão boa quanto a pescoço pelado vermelho, mas é muito parecida. Então, linhagem de dupla aptidão, todas as duas. Só que uma menorzinha e outra maiorzinha. E a tricolor é da linhagem de pesadão. É galinha grande, é galinha que vai crescer. Então, assim, quando você cria galinhas diferentes, você tem 2 opções. Primeiro, quando você vai escolher raças diferentes, que você quer apresentar para o seu cliente galinhas, uma variação, né? Uma mais clara, uma mais escura, uma mais branquinha, uma mais... Quando é dessa cor aqui, ninguém reclama, né? Quando é dessa cor assim, ninguém reclama. Quando é daquela cor ali, ó, ninguém reclama. Quando é dessa aqui, ó, ninguém reclama. Mas às vezes quando é assim, uma pescoço pelado assim, o pessoal quer reclamar. Aí você quer fazer uma mistura aí, né, de cores. O ideal é que você siga a mesma linhagem. Então vai comprar carijó, pescoço pelado vermelho, cedriz. São animais que vão ficar bem parecidos um com o outro. Vai comprar pesadão, linhagem pesadão. Tem o pesadão carijó, tem o pesadão pescoço pelado. Tem o CPK, que é o pescoço pelado vermelho. Eu tô vendo os passarinhos cantando, tomara que vocês estejam ouvindo aí. Tem o pesadão vermelho e tem o tricolor, que são aves maiores. Então assim, quando você bota esses 3 juntos aí, caboclo, carijó e pesadão, o que é que vai acontecer? Vocês têm desenvolvimentos diferentes. O pesadão tem a tendência de crescer primeiro. Ele vai bater no caboclo. Na hora da disputa de comida ali, vai ser um pouco mais difícil para o caboclo se desenvolver. Então você tem grande chance do caboclo
não desenvolver nem no tempo dele. Ele já ficaria menor do que os outros, mas muito provavelmente ele vai ficar menor ainda do que seria. E talvez você tenha incidência de doenças mais no seu plantel por causa disso, porque os caboclos vão ficar com a imunidade mais baixa, vão acabar pegando doença e vai passar doenças para os maiores também, você pode ter uma doença generalizada. Mas às vezes você tem um plantel assim, e você tem 100 galinhas, 80 é do caboclo, só 10 é do tricolor. Como a união faz a força, talvez como tem menos tricolor, você consegue se sair melhor. Mas não é o ideal. Para quem vai montar comércio, para quem vai montar negócio, arriscar é um risco. Arriscar é um risco. Então, se a gente sabe que tem uma coisa que tem a probabilidade de dar errado, a gente não faz. É impedimento você fazer? Se você conhecer de manejo, se você tem um galinheiro que é maior do que a capacidade das suas aves, se você tem um piquete grande que é maior do que a capacidade de suas aves, aí se você vai fazer uma fase inicial mais longa, então você faz uma fase inicial de 40, de 50 dias, para você ter animais bem mais desenvolvidos. Você tem um pinteiro aí que você tem a condição de colocar mais de um comedouro, para as aves se espalharem, você está sempre por perto, dando uma olhada se está acontecendo alguma coisa errada para separar, é outra situação. Então cada caso é um caso. Eu posso dizer que vai dar certo, a pessoa fazer e dar certo, e a outra fazer e dar errado. Então assim, você precisa entender um pouco de manejo mais, principalmente aí questão de estrutural, espaços e liberação de comida, entender sobre isso, né? Comedores mais baixos, comedores mais altos, longe um do outro. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso especificamente. Oh, o sacana onde subiu. Agora, ó, flagrante. Subiu na árvore. Naquele pé de leucena que eu tenho ali, que eu tô tentando proteger ele, porque as galinhas estão subindo para comer. E depois subiu lá. Depois eu pego ele. É só vir botar ração que ele vem. Aí, o que é que acontece? E tá doente, viu? Tá nessa força toda e tá doente. Olha lá, ó. Cadê? Eu sou péssimo pra botar os dedos aqui no lugar. Ele bem aqui, ó. Olha. Certo? Então o ideal é não misturar. Mas, e se for misturar? Misturar com algo que tenha uma cor ou um desenvolvimento parecido. Porque senão você tem problema de desenvolvimento. E problema de desenvolvimento é um problema grave, é um problema sério. E às vezes você não consegue recuperar. E o que é que acontece? Eu já falei isso algumas vezes. Você tem aves que aparentemente está tudo bem. Está tudo em ordem. Aí de um dia para outro sua ave morre. Aí você, minha ave morreu. Por quê? Porque você tem um grupo de aves mais fortes e você tem um grupo de aves mais fracas. Esse grupo de aves mais forte, todo dia come 10% a mais. Então, todo dia ele fica, entre aspas, 10% mais forte. E todo dia aquele grupo mais fraco come 10% a menos. Porque se o outro está comendo a mais, tem que tirar de alguém. Então, o outro está 10% a menos. Então, todo dia eles estão mais fracos 10%. Então, um vai se desenvolver mais e o outro vai se desenvolver menos. Só que esse que está se desenvolvendo menos passa 15 dias nessa toada, 20 dias nessa toada, 30, 40, 50, fica doente e morre no outro dia. Porque ele já está fraco, ele está no processo de enfraquecimento. E aí quando ele fica doente, a doença vem de uma forma que bate com... Para você estar olhando, ele está comendo, está ótimo. Pô, ali ó, eu botei a comida, ele está comendo. Ó, que legal. Só que ele está comendo menos do que deveria constantemente. Há 20, a 30, a 50, a 60 dias. Quando a doença vem, já vem fulminante. Então você tem que ter cuidado com isso e prestar atenção. Mas se você conseguir o manejo correto para fazer isso, vai ser massa, porque a cabocla é sensacional. Eu acho que a galinha híbrida a melhor que tem para visual do seu cliente. A carijó é muito boa, desenvolve muito bem. E o tricolor, para mim, da linhagem do pesadão, é o melhor que tem. Então essas três escolhas aí tá massa. Agora tem que meter a mão na massa, saber fazer direitinho. Um abraço. Se inscreve no canal, curte o vídeo, segue o perfil, curte o vídeo, compartilha e comenta. Um abraço. Criar poedeira em um sistema mais rústico, junto com a criação de abate, se é interessante, não é.
Uma poedeira especializada como Embrapa 051 vai se adaptar bem a uma criação mais rústica. A pergunta do nosso amigo João Anderson, lá de Itacarambi, Minas Gerais. Espero ter falado a cidade certa, mas hoje ele mora em Planaltina, lá em Goiás. Não sei se ele está criando galinha num lado ou se pretende criar no outro. Um grande abraço, atendeu nossa convocação aí para o pessoal de Minas. Então, assim, uma criação mais rústica, como o nosso amigo João Anderson perguntou, às vezes a pessoa acha até que é uma criação mais simples, mas na verdade é uma criação mais complicada quando a gente busca uma criação comercial. Quando a gente está fazendo uma criação mais de fundo de quintal ou uma criação para consumo próprio, aí é uma criação que você vai levando aos pouquinhos, você não tem tanta preocupação se vai engordar, se não vai engordar, se vai chegar naquele dia, se não vai, se hoje tem 10 ovos, se amanhã tem 5, se depois tem 12. A gente não se preocupa tanto quando é uma criação para consumo da casa. Quando é uma criação comercial, a gente precisa de uma sistematização, a gente precisa de uma programação, a gente precisa de uma previsibilidade. Então você precisa de ovos naquele tempo, na quantidade certa, você precisa que a galinha se renda no tempo certo, porque senão você fica com muito tempo a galinha na mão e acaba, ao invés de ajudar, atrapalhar. As galinhas estão acabando de comer ali, então elas não estão mais aqui fora, estão mais lá dentro. Então vamos lá. Quando você faz uma criação de postura comercial, por isso a indicação aí da Embrapa 051. Então quando a pessoa diz, eu vou comprar Embrapa, eu vou comprar Isabral, eu vou comprar GLK, são galinhas especializadas. Então eu imagino que a pessoa está querendo ter um comércio com esse tipo de negócio, né? Tem um comércio de ovo, então você precisa de uma galinha realmente produtiva, e essas galinhas são galinhas produtivas e adaptadas ao sistema caipira, um sistema que tenha um piquete para elas irem. Só que quando você trabalha num sistema mais rústico, que é um sistema semi-extensivo, você tem um piquete maior do que você precisa, você tem um galpão maior do que você precisa e você tem uma liberdade onde a galinha entra e sai a hora que quer. Então, quando eu digo mais rústico, sistema semi-extensivo, quer dizer que a galinha vai demorar um pouco mais de desenvolver, quer dizer que a galinha não vai ficar tão gorda, quer dizer que a galinha às vezes pode ter uma dificuldade de desenvolvimento, mas o resultado final é uma galinha mais saborosa, é uma galinha com mais resistência de carne, com mais cor de pele, com mais cor de carne. Isso tem uma valorização melhor no mercado em si, né? Você tem animais aí mais valorizados, você consegue vender por um preço melhor ou até mesmo de forma mais fácil, né? Consegue vender de forma mais fácil no comércio. Quando você coloca uma galinha poedeira nesse sistema, é a mesma coisa que essa intenção de abate. Você vai ter galinha que não vai produzir tanto, você vai ter galinha que vai ter dia que não produz. Períodos chuvosos, períodos de mudança de clima, você vai ter uma queda mais acentuada na produção. Então tudo isso vai ocasionar com que você tenha uma produção menor. Então eu nunca indiquei, você que quer criar poedeira para ovos comerciais, sistema rústico tá fora. Você precisa do sistema semi-intensivo, onde você controla a saída, você controla a entrada, você distribui ração mais vezes por dia, você faz com que a galinha fique ativa naquele processo de entrada e saída do galpão. Qualquer indício de que vai chover, bota para dentro. Qualquer mudança de clima, como você conhece a sua região, vai ter mudança de clima aí durante o período do ano, você já se prepara antes, já reforça a questão de estrutura, já prepara a tela de uma forma melhor, tudo isso para que você mantenha a sua ave aquecida e produtiva. Em sistema rústico, mais rústico, você não consegue, extensivo, você não consegue fazer isso. Então, numa criação rústica, só cabe uma criação para abate, sendo que aí muita gente quer, eu quero uma galinha com a qualidade melhor, com a carne melhor, mais firme, mas eu quero em 70 dias, em 90 dias, não dá certo. Certo? Então, se você busca uma maior rusticidade,
você tem que dar mais tempo à galinha, redução de ração. Se você quer algo mais rápido, e aí vem o rápido intensivo, que tem gente que pensa que intensivo é rapidez, mas na verdade intensivo é a quantidade de tecnologia que você coloca em seu sistema para que você tenha resultados mais rápidos. Então, não é que o intensivo seja a velocidade, o intensivo é o que você imprime de tecnologia para que seja mais rápido. Então, o que é a tecnologia? Bebedouro automático, comedor automático, um controle maior de saída e de entrada. Você, no caso de poedeira, programa de luz, que é outra coisa que é muito difícil de você conseguir fazer em um sistema mais rústico, já que você tem um galpão aberto, já que você não fica gerenciando galinha se ela entra, se ela sai, né? Então isso já fica mais difícil você fazer, já é outro empecilho que você não vai conseguir seu pico de produção com as galinhas poedeiras. Então não é o indicado. Ah, Sandro, mas na minha criação, a única possibilidade que eu tenho é de um sistema mais rústico. Olha o que eu estou dizendo. Se você tem um impedimento de fazer uma criação mais intensiva, semi-intensiva, não estou falando de preguiça. Tem muita gente que é preguiçosa e ao invés de botar a mão na massa, está procurando um negócio mais fácil. Então, assim, não é questão de preguiça. Você tem algum impedimento que no momento você não consegue fazer um controle maior, ser mais intensivo, semi-intensivo, né? Com controle de saídas e de entrada. É melhor você adquirir aves não especializadas, aves de dupla aptidão. Elas vão te dar ovos, não vão te dar ovos na quantidade que uma especializada vai te dar, mas em um sistema rústico, a especializada também não vai render tanto. Então você vai comprar uma ave mais cara e não vai colocar ela em um sistema que realmente ela produza. Então, é melhor você comprar uma galinha de dupla aptidão. Muito provavelmente em sistema rústico aí você está procurando uma renda extra e não uma renda principal, a não ser que você realmente vá ter um plantel maior de 500, de 1000, de 5.000, como a gente já teve aqui, para poder sustentar. Porque aí você primeiro precisa fazer o que eu estou fazendo hoje. Então hoje eu estou fazendo uma seleção de animais, montando baias, para no segundo momento essas baias me render pintinhos. Esses pintinhos vão ser criados junto com os pintinhos comprados, para ter um plantel mais aberto, mais homogêneo, mais, não é nem homogêneo, é mais diversificado, certo? Então se você tem, como eu sempre digo, tempo, paciência, dinheiro e espaço, aí você está no caminho para ter isso que a gente tem hoje. Então eu consigo sustentar minhas galinhas, independente de eu estar vendendo elas ou não, independente de estar chovendo ou não, independente de eu ter muito ou ter pouca. Então você precisa ter esse recurso para que você sustente esses animais até o momento que eles comecem a render para você, para aí você começar a ter os seus frutos, beleza? Então galinha poedeira em sistema rústico é muito difícil você conseguir ter bons resultados, eu falo financeiramente, ok? Resultado da galinha tá aí produzindo, o que ela consegue produzir você vai conseguir, mas financeiramente é mais difícil, beleza? Espero ter aberto caminhos e pensamentos aí para nosso amigo João Anderson e quem assistiu esse vídeo até o final. Tá no Instagram? Vai lá no perfil, segue a gente, tá no YouTube, clica aí embaixo no vermelhinho, passa a se inscrever no nosso canal que tem muito vídeo legal aí para você. Um grande abraço. Pergunta do nosso amigo lá no box verde, como criar, ou qual os procedimentos, quais os cuidados que você deve ter quando você cria raças diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe. Tá no Instagram? Segue nosso perfil aí, vai lá e volta. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, não precisa nem sair. Se inscreve logo no canal aí, vamos que vamos. Deixa a pergunta, deixa o comentário. Clica aí no legalzinho aí, nas duas opções.
compartilhar é bem legal, porque você traz mais pessoas e a gente pode ajudar mais pessoas, o canal cresce, alguém pode fazer uma pergunta que você não está se lembrando agora e a gente vai respondendo, beleza? Vou responder a pergunta do nosso amigo, tentando mostrar algumas variações aqui de tamanho. Ó, eu tenho um menorzinho um pouquinho, pescoço pelado, nascido aqui. Eu tenho um pesadão vermelho, um pouquinho mais avantajado, vamos dizer assim. Um de capoeira andando ali, ó. Outro de capoeira aqui, galinha de capoeira também. Galinha comprada pintinho, Uma perua, nossa peruazinha. Pescoço pelado, comprado pintinho, ó. Um frisado ali de capoeira. Alguns de capoeira aqui juntos, ó. Acho que é tudo de capoeira aqui. Não, tem um pescoço pelado aqui, ó. Comprada pintinho. Essa galinha também. Essa galinha comprada pintinho? Não, essa galinha é nascida aqui também. Então vamos lá. Existe a possibilidade de você criar animais com idades diferentes, raças diferentes, tamanhos diferentes no mesmo espaço? Existe. É o ideal? Não, de jeito nenhum. Você tem mais perdas, você tem mais problemas de desenvolvimento, sua produção de ovos vai lá para baixo. Então não é o ideal. Então vamos lá. Criação de poedeira, nem pensar. Você quer criar poedeira para vender ovo comercial? Esse tipo de criação que eu lhe mostrei aqui agora e da pergunta do nosso amigo, nem pensar, ok? Nem pensar. Então já comecei assim. Então tudo que eu vou falar de agora em diante é para outras coisas, menos para galinha poedeira. Se você quer vender ovo de forma comercial em uma alta produção. Se for baixa produção, não tem problema. Se é produção para dentro de casa, não tem problema. Se é para produção para ovo, para você crescimento de plantel, não tem problema. Mas se é para ovo, para você vender ovo galado, ou para melhoramento genético, ou para vender pintinho, também nem pensar, ok? Então já cortei as esperanças de um monte de gente aí. Outra coisa para cortar as esperanças de um monte de gente, dá mais trabalho e você gasta mais. Tem gente que acha que vai gastar menos, não, você vai gastar mais, certo? Porque para você manter E aí vamos falar de manejo. Para você manter uma criação dessa, o que é que você precisa? Você precisa de um piquete maior do que a quantidade necessária. Então, por exemplo, a gente sempre indica de 1 a 2 aves por metro quadrado no piquete. Você vai precisar de um piquete maior. Você vai precisar de um piquete que tenha meia ou até menos de meia ave por metro quadrado. Então você vai precisar de uma área maior do que de uma pessoa que cria em alto desempenho. Segunda coisa, galinheiro. Você precisa de um galinheiro maior também do que o normal. A gente fala 5 aves por metro quadrado. Então meu galpão, por exemplo, eu tenho às vezes 2 aves por metro quadrado. Então você vai precisar de um galpão, de um galinheiro maior do que um galinheiro normal que a gente usa para alto desempenho. Por que essas duas coisas? Porque o galpão maior e o piquete maior, você aumenta o bem-estar, você faz com que as aves menores consigam ir para espaços que os maiores não estão. Você consegue fazer com que os animais maiores, que são dominantes da área, não fiquem batendo ou perseguindo os pequenos, porque ele tem um bem-estar melhor, ele tem mais coisas para se entreter. Ele não precisa ficar correndo atrás de pintinho ou de franguinho que está crescendo. E até quando o franguinho estiver crescendo, o franguinho tem a opção de fugir no piquete, em locais do piquete, caso ele esteja aí fazendo investida nas fêmeas e o galo principal quiser dar pau nele, certo? Então, tanto o galpão quanto o piquete precisa ser maior. Segunda coisa, você precisa ter uma quantidade maior de bebedouro e de comedouro, porque a disputa sobre comida, que é normal, é natural, quando você bota a ração, ter aquela disputa, ter aquele corre-corre, e os maiores sempre vão jogar os menores para longe e não vai conseguir comer. Então, além de você ter mais comedouros e mais bebedouros do que o normal, que a gente sempre indica, né, 1 para cada 50, e com observação você vai ter 1 para 20, vai ter 1 para 30. E além disso, você precisa ter comedores mais altos e comedores mais baixos.
E na hora que você for colocar ração, você primeiro coloca a ração nos mais altos, para os grandes, para os mais fortes estar lá disputando, começarem a se entreter. Não é para sair colocando em todos, você coloca em todos mais altos, deixa os animais darem uma relaxada, entenderem que já tem ração para eles suficiente e começarem a comer naturalmente, para você poder colocar nos menores e os menores irem comer. Como o seu galinheiro é maior, rapaz, isso aqui, ninguém vai lhe ensinar isso aqui não, viu? Como o seu galinheiro é maior, esses que são mais baixos, eles precisam estar distantes dos mais altos, para dar tempo do pequeno ir comer, ir comendo, até o grande chegar e querer tirar todo mundo. Você precisa disso. Água, não tem disputa quando você bota água, a não ser que você não esteja colocando água, mas você precisa de bebedouros mais altos e mais baixos, porque senão nos mais altos os pequenos não conseguem beber. Então mais altos e mais baixos. A questão de fórmula de ração, você vai ter que usar uma fórmula de ração padrão, né? Isso prejudica os menores e você gasta demais para os maiores. Mas você usando uma padrão, né? Vai ser bom. Produção de ovos, esqueça. Não é que não vai ter, mas esqueça. Eu quero criar assim, quero aumentar minha produção de ovos, esqueça. Porque ou você não vai conseguir, ou vai gastar demais para ter resultado e não vai ser satisfatório. É isso. E aí observar o dia a dia, né? Você terá mais perdas do que o comum, né? Esses pequenos, eles não estão 100% imunizados, vamos dizer assim, 100% protegidos. Então, existem doenças no ambiente que eles vão acabar pegando. O desenvolvimento deles é mais lento e você precisa estar mais presente no galinheiro, né? Se for aquele que vai de manhã e no outro dia quer olhar vai ver resultado, também não vai dar certo, não. Eu moro aqui, né? Eu moro aqui. Então, eu tô aqui, sei lá, 4, 5, 6 vezes por dia. Além da pessoa que trabalha para mim, que fica a manhã inteira. Então, tem que estar próximo, tem que estar de junto, porque senão os resultados não aparecem. Mas é possível? É possível. Você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de prática, tem que saber que coisas ruins vão acontecer e aos poucos indo se ajustando para que tudo dê certo. Ok? Um grande abraço, segue perfil, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa comentário. Um abraço, até.